Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje já foi comentado em 2 ocasiões e os seus links seguem abaixo na descrição do vídeo. Como vimos no Evangelho de ontem, Jesus está se dirigindo para Jerusalém. São Lucas hoje nos diz que foram aparecendo pessoas no caminho, dispondo-se a seguir Jesus. Alguns também queriam segui-lo, mas primeiro queriam fazer outras coisas. E Jesus os censura. Esta atitude destes últimos nos faz pensar em todas estas ocasiões em que deixamos Deus para depois. Sabemos que é a hora de fazer uma oração e a deixamos para depois. Sabemos que é a hora de ir à missa, mas deixamos para depois. Sabemos que devemos nos confessar e deixamos para depois. Surge uma oportunidade para fazer um retiro espiritual e deixamos para depois. O que podemos dizer sobre isto? Em primeiro lugar, que se deixamos Deus para depois, é porque o amamos pouco e por isso precisamos pedir a Deus que nos aumente o amor por Ele. Os santos estavam sempre pedindo a Deus que lhes aumentasse o amor por Ele. Viam-se fracos como nós, mas pediam a Deus com insistência. Isto que é o mais importante da nossa vida, o amor por Ele. Facilmente somos mais atraídos pelas coisas que vemos e tocamos. E como não vemos a Deus, não sentimos, a maioria das vezes, um sabor especial em fazer uma oração, em ir à missa e assim por diante. Então, torna-se mais árduo dedicar-nos às coisas de Deus. São José Maria dizia que em 90% da sua vida fez as coisas de Deus sem ter nenhum sabor especial. Muitas vezes pensamos que Deus poderia aparecer diante de nós e assim as coisas seriam muito mais fáceis. De fato, seriam muito mais fáceis, não há dúvida nenhuma. Porém, não podemos nos esquecer que estamos aqui na Terra num tempo de prova e por isso Deus se esconde de propósito. Se Deus aparecesse, não teria mérito acreditar nele e, como Deus é sumamente atraente, sentiríamos um amor por ele imenso e pensaríamos que já o amamos em plenitude. Porém, para amá-lo em plenitude é necessário crescer neste amor, ir tirando todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho, toda a nossa incapacidade de perdoar,
etc, etc. E isso só acontece se ele se esconde. Numa ocasião, Jesus falando a Gabriele Bossi, quando ela se queixava que amá-lo era muito difícil por não vê-lo, disse a ela: que mérito haveria em amar-me depois de ter me visto? Esta é uma prova pela qual tendes que passar. Superai-a como vencedores. Jesus, nestas palavras, nos anima a superar esta prova da fé. Em segundo lugar, podemos dizer que se deixamos Deus para depois, é porque achamos que seremos felizes fazendo as coisas deste mundo. As coisas deste mundo nos atraem e então ficamos grudados nelas. Se isto acontece, precisamos lembrar que tentar encontrar a felicidade nas coisas da terra é a mesma coisa que tentar encher um balde furado. Nunca vamos conseguir. Como fomos feitos para um amor infinito e uma felicidade infinita, nenhuma realidade humana poderá preencher o nosso coração. Em terceiro lugar, deixamos Deus para depois porque nos sentimos sobrecarregados com as nossas obrigações e depois acaba não sobrando tempo para Deus. O que precisamos dizer para estas pessoas é que os valores estão invertidos. Deus não nos criou para cumprirmos obrigações. Ele nos criou para amá-lo e conquistar o céu. Muitas vezes, este excesso de preocupação com as obrigações esconde por trás uma vaidade. A vaidade de brilhar diante dos homens, a vaidade de buscar reconhecimento, a vaidade de não admitir que as coisas não sejam perfeitas. Vejam se não é a vaidade que está nos fazendo adiar as coisas de Deus. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Peçamos a Deus que nunca o deixemos para depois, pois a busca do seu amor é o mais urgente desta vida. Peçamos a Deus que aumente o nosso amor por Ele, que percebamos que nunca encontraremos a felicidade nas coisas da terra e que deixemos de ser vaidosos, centrando a nossa vida nos outros e não em nós. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.